Ninguém na cidade conseguia dizer como era o rosto dele com certeza. Alguns afirmavam tê-lo visto de longe, outros juravam que era apenas boato. O que todos sabiam, sem exceção, era que ele existia, porque sua fortuna estava espalhada por todos os lados. Terras, cercas, silos, tratores modernos, caminhões novos passando pelas estradas de terra. Tudo levava ao mesmo nome, mas nunca ao mesmo rosto. Você já teve a sensação de que algo não faz sentido, mesmo quando tudo parece estar no lugar certo? Era exatamente assim que aquela história começava. Quanto mais a fazenda crescia, quanto mais dinheiro circulava, mais o dono desaparecia. Nenhuma aparição em feiras agrícolas, nenhuma presença em reuniões importantes, nenhuma foto, nenhum discurso. Apenas silêncio. Os negócios funcionavam perfeitamente. Funcionários eram pagos em dia. Contratos eram assinados. Compras milionárias aconteciam, mas sempre por meio de intermediários. Sempre com ordens claras. Ninguém deveria tentar contato direto. Isso despertava curiosidade, mas também um certo medo. Porque pessoas comuns gostam de entender quem manda. E ali, ninguém entendia. Alguns diziam que ele era apenas reservado. Outros diziam que era arrogância. Mas havia algo no ar que não se explicava tão fácil. O tipo de desconforto que cresce quando as perguntas começam a se acumular e nenhuma resposta aparece. E esse foi apenas o começo. Enquanto outros fazendeiros comemoravam boas safras em bares da cidade, ele ampliava suas terras em silêncio. Ano após ano, propriedades vizinhas eram compradas sem negociação pública. Os antigos donos recebiam propostas irrecusáveis e aceitavam sem questionar. Era dinheiro demais para recusar, rápido demais para discutir. Você já percebeu como grandes mudanças quase nunca fazem barulho no começo? Era assim que aquela fortuna crescia, sem anúncios, sem celebrações. Apenas números que aumentavam e uma presença que diminuía. Os funcionários raramente se encontravam entre si. Cada setor parecia isolado. Ordens vinham por telefone, e-mails ou recados deixados por advogados. Nunca pela mesma pessoa duas vezes. Isso criava uma atmosfera estranha, como se todos trabalhassem para alguém que não queria ser visto ou reconhecido. Na cidade, as conversas começaram a mudar de tom. Já não era apenas curiosidade, era desconfiança. Porque ninguém acumula tanto poder sem deixar rastros. E ali, os rastros existiam, mas levavam sempre ao vazio. Quanto mais dinheiro entrava, mais distante ele ficava do mundo. Como se a riqueza fosse uma barreira, não um convite. A ausência começou a incomodar pessoas importantes. Bancos, políticos locais, grandes compradores. Todos queriam apertar a mão do homem por trás daquela fortuna. Mas ele nunca aparecia. Sempre havia uma desculpa, uma viagem, um problema de saúde, um compromisso inadiável. Você já desconfiou quando alguém sempre tem uma justificativa pronta? Com o tempo, as desculpas começaram a soar ensaiadas demais. Alguns chegaram a sugerir encontros privados, sempre recusados. Outros tentaram forçar uma aproximação, sempre bloqueados. Era como se ele tivesse construído não apenas cercas físicas, mas muros sociais. E então, veio a pergunta que ninguém queria fazer em voz alta. E se ele não aparecia porque não podia? Essa ideia se espalhou rápido, porque quando uma pessoa se esconde demais, o silêncio começa a falar por ela. Os rumores surgiram como sempre surgem, em conversas baixas, em olhares trocados, em frases interrompidas. Uns diziam que ele tinha um passado criminoso. Outros afirmavam que havia fugido de algo muito maior. Havia até quem dissesse que aquele nome não era o verdadeiro. Você sabe como funciona. Quando falta informação, a imaginação ocupa o espaço. Cada nova compra de terra alimentava mais histórias. Cada nova cerca levantada parecia esconder algo além de plantações. E o fazendeiro, ausente como sempre, não fazia nada para desmentir. O silêncio virou combustível. O que quase ninguém sabia era que antes da fortuna existiu uma queda. Um fracasso tão grande que apagou um nome inteiro da região. Anos antes,
Aquele homem havia sido conhecido por outro motivo. Um episódio que terminou em perdas, acusações e um afastamento forçado. Você já tentou enterrar algo do seu passado? Algumas coisas não aceitam ser esquecidas. Foi depois desse episódio que ele desapareceu e reapareceu rico, com outro comportamento, outra postura, outra identidade social. A fortuna não surgiu do nada. Surgiu depois do silêncio. Quanto mais os boatos cresciam, mais ele se afastava. A fazenda virou fortaleza. Sistemas de segurança foram reforçados. Funcionários passaram a assinar acordos de confidencialidade rígidos. Não era apenas privacidade. Era controle. Você já percebeu como algumas pessoas confundem proteção com isolamento? Ali, ninguém entrava sem autorização. Ninguém saía com histórias. E isso dizia muito. Nada fica escondido para sempre. Um ex-funcionário falou demais. Uma informação vazou. Pequena, quase insignificante, mas suficiente para ligar pontos. O nome antigo, o lugar antigo, o motivo do desaparecimento. De repente, tudo começou a fazer sentido. Quando a verdade começou a circular, ninguém queria ser o primeiro a confirmar. Porque confirmar significava se envolver. E se envolver com alguém tão poderoso sempre tem um preço. A cidade passou do medo à aceitação silenciosa. Melhor não mexer. Mesmo com tudo sob controle, algo nunca voltou. A tranquilidade. A riqueza trouxe conforto, mas não apagou o passado. Cada decisão foi construída sobre o receio de ser reconhecido. Porque fugir do mundo tem um custo alto. No fim, o fazendeiro milionário continuou invisível. Rico, isolado, intocado, mas nunca livre. Porque algumas fortunas não compram anonimato eterno, e alguns silêncios gritam mais alto do que qualquer confissão.